Olá, você está no canal Cine Condensado, e hoje contaremos a história do filme Dublê. Se ajeite na cadeira e vamos lá. O filme começa com várias cenas de dublês fazendo seu trabalho. Em meio às cenas, conhecemos o dublê chamado Colt Seavers, e logo em seguida, conhecemos a mulher que Colt é apaixonado chamada Jodie Moreno. Depois disso, o filme nos mostra Colt conversando com Tom Ryder, o ator principal do longa que o dublê está trabalhando, e Gail Meyer, a produtora do filme, que dizem que o rosto do dublê deveria aparecer menos nas filmagens. Após o diálogo, o dublê faz a sua próxima cena. No entanto, algo não sai como esperado e a equipe de segurança o leva para o hospital. Sendo assim, o filme nos leva para 18 meses depois, onde Seavers está vivendo a sua nova rotina longe das câmeras, e trabalhando em um restaurante mexicano como manobrista. Porém, Gail Meyer liga para o dublê para relembrar os velhos tempos e pedir ajuda para um novo projeto. No entanto, Colt recusa a proposta. Ao longo da conversa, Gail diz que esse novo projeto está sendo dirigido por Jodie Moreno, e graças a isso, o rapaz aceita participar do filme. Depois disso, vemos o dublê indo até a cidade onde as gravações estavam sendo realizadas. Logo em seguida, o filme nos mostra Colt já no set de gravações perguntando onde estava a diretora do projeto, mas ao invés de encontrar a moça, Seavers é levado até Dan Tanker, o coordenador de dublês. Ao longo da conversa, Dan diz que a primeira cena de Seavers será um giro aéreo com um carro, mas o rapaz diz que não gostaria de fazer, graças a seu último trabalho na frente das câmeras. Depois disso, vemos Jodie dirigindo o novo filme. No entanto, o progresso não está sendo como a jovem esperava. Assim que Colt chega no local das gravações, o rapaz começa a dar desculpas para não realizar as cenas, mas Tanker convence o dublê a efetivar o seu trabalho. Após a equipe se preparar para a filmagem, vemos o jovem realizando seu trabalho, e assim que Colt volta para a terra firme, o rapaz se encontra com Jodie. Logo que Moreno avista Seavers, a jovem diz que não queria o dublê em seu projeto. Depois disso, Jodie e Colt conversam sobre o trabalho que estavam fazendo, e ao longo do diálogo, Seavers tenta reconquistar a nova diretora. Logo após, vemos o dublê em sua cena seguinte, e durante as filmagens, Moreno explica a história do filme que estão gravando para o rapaz, que basicamente é a história do casal mas adaptado para ficção científica. Enquanto explicava a história para Colt, Jodie faz o rapaz repetir a mesma cena várias vezes, mas entre uma cena e outra, a diretora pede para Seavers dar uma explicação pelo sumiço de 18 meses, e com isso, o rapaz pede uma nova chance. Depois das gravações, o dublê vai até o trailer de sua amada. No entanto, o rapaz encontra Gail, que o cobre de elogios e o chama para conversar. Ao longo do diálogo, Meyer diz que Tom Ryder desapareceu, e por questões jurídicas, a mulher não pode chamar a polícia e pede para que Colt resgate o ator. Sendo assim, o jovem vai em busca do ator, mas antes de sair, Seavers escuta uma música no carro enquanto relembra os momentos com Jodie. Depois de alguns minutos, enquanto estava navegando nas memórias, Moreno aparece e questiona o comportamento do rapaz, e não muito tempo depois, a dupla começa a conversar. Ao longo do diálogo, o casal entra em acordo sobre não se relacionarem enquanto as gravações estão acontecendo. Depois disso, Colt vai até o apartamento de Tom Ryder. Assim que entra no local, Seavers não encontra o ator, e assim, faz um café para esperá-lo. Ao longo do preparo, uma mulher ataca o dublê com uma espada e uma batalha se inicia. Durante o combate, Colt pergunta para a mulher se eles se conheciam, e ela responde que ela era Ig Star, a namorada de Ryder. Logo em seguida, a dupla torna a brigar, e assim que o clima se acalma, Seavers questiona sobre o paradeiro do ator. Ig responde que ele começou a ficar louco antes de desaparecer, e diz também que ele costumava frequentar uma boate no centro da cidade. Graças a isso, Ig ajuda o dublê a se infiltrar na boate se passando por Tom Ryder, e o alerta sobre um traficante chamado Dooney. Assim que se encontra com Dooney, Colt pergunta sobre o paradeiro de Ryder, mas o traficante o chama para conversar. Durante o diálogo, Dooney oferece uma bebida batizada para Seavers, e assim que percebe o que estava acontecendo, o dublê começa a brigar para se defender. Após derrotar os capangas, Dooney corre para sua fuga e entra em um táxi. Porém, Colt consegue parar o carro sendo atropelado por ele. Logo em seguida, o dublê questiona novamente sobre o paradeiro de Tom Ryder, e Dooney diz que ele não sabia, mas disse para Seavers conversar com um homem chamado Kevin em um hotel próximo. Depois disso, Colt vai em busca do rapaz, mas enquanto estava conversando com a recepcionista do hotel, Jodie aparece e pergunta sobre o que tinha acontecido com o rapaz, e ao longo do diálogo, Gail aparece e tenta controlar a situação. Assim que as mulheres se afastam de Seavers, Kevin aparece e o ajuda em sua missão.
Logo que entra no quarto em que Ryder se escondia, Moreno liga para o dublê, e graças a isso, eles conversam durante alguns minutos sobre o filme que ela está dirigindo. Após a conversa, Colt volta para sua missão, e não muito tempo depois, Sivers encontra um rapaz sem vida em uma banheira com gelo. Sendo assim, o dublê liga para Meyer para descrever o que ele acabara de presenciar. Enquanto a dupla conversava, um policial aparece para questionar Colt, e o dublê leva as autoridades para o local onde o rapaz estava sem vida, mas assim que chegam na banheira, tudo havia desaparecido. No dia seguinte, Sivers conversa com Dan sobre o que tinha acontecido com ele, mas durante o diálogo, Jodie interrompe a conversa e descreve para o dublê como serão as próximas cenas. Ao longo da explicação, Moreno diz que não precisará mais de Tom Ryder em seu filme, já que Colt será o novo protagonista, e assim, as gravações se iniciam novamente. Após as gravações, a diretora convida Sivers para ir até um karaokê, e diz que ficaria feliz se ele fosse, e sem pensar duas vezes, o rapaz aceita o convite. Ainda no mesmo dia, Gale vai até o trailer do dublê e diz para ele voltar para sua casa. No entanto, após algum tempo pensando sobre o que iria fazer, Cole decide continuar em sua missão de encontrar Tom Ryder. Enquanto Moreno esperava o dublê no karaokê, Sivers vai em busca de coletar informações sobre o desaparecimento, e assim, o rapaz conhece Alma Milan, a assistente pessoal do ator. Ao longo da conversa, Alma revela tudo o que aconteceu na última vez que Tom foi visto e entrega o celular pessoal do ator, mas enquanto estavam fazendo um acordo, dois homens aparecem e sequestram a jovem. Graças a isso, Colt, com a ajuda de um cachorro que já tinha trabalhado junto, vão atrás da moça. Enquanto isso, Meyer vai até o karaokê onde Jodie estava, e anuncia que Sivers tinha voltado para casa. Assim que o dublê consegue alcançar o caminhão que Alma estava, o cachorro que o acompanhava ataca um dos homens, e não muito tempo depois, Sivers pula para o caminhão e uma briga se inicia. Após uma longa batalha pela cidade, Milan consegue tomar controle do automóvel, mas assim que freia o caminhão, o dublê atravessa o para-brisa. Porém, Colt não se machuca. Depois disso, Sivers corre até o karaokê. No entanto, Jodie já não estava mais no local. Assim que entra no estabelecimento, Tanker pergunta para o rapaz sobre o que tinha acontecido com ele, e Colt explica tudo o que tinha ocorrido com ele até o momento, e pede sua ajuda para completar a sua missão. E assim, a dupla vai até o apartamento de Tom Ryder para encontrar a senha do celular do ator. Após alguns minutos de procura, Dan encontra o segredo do aparelho, e com isso em mãos, eles procuram alguma pista de onde o ator pode estar. Pouco tempo depois, a dupla encontra um vídeo onde Tom tira a vida de seu dublê pessoal sem querer em uma festa, mas enquanto eles pensavam sobre o que iriam fazer com o vídeo, uma notícia na TV diz que Sivers era o principal suspeito sobre a execução do dublê de Ryder. Depois disso, Cole tenta entrar em contato com Jodie, porém, alguns homens invadem o apartamento onde a dupla estava e atacam os homens. Ao longo da batalha, um dos capangas destrói o celular de Ryder, mas mesmo assim, a briga continua. Assim que o clima se acalma, Sivers questiona um de seus inimigos sobre quem os enviou, mas o homem rouba sua arma e atira no dublê. Entretanto, a arma era cenográfica, e assim que encontra uma saída, Colt corre para sua fuga. Quando chega no lado de fora do apartamento, o rapaz pula para um iate não muito longe, e assim que se recupera, Colt se encontra com Tom Ryder, mas recebe uma coronhada de um capanga e desmaia. Enquanto isso, Gale vai até o local onde Moreno estava, e revela que Colt tinha executado o dublê pessoal de Tom Ryder. No entanto, a diretora não acredita no que Meyer diz. Logo que acorda, Ryder questiona o dublê sobre o celular que estavam as provas do crime, porém, Sivers diz que não iria devolvê-lo. Durante a conversa, o ator diz que antes do acidente acontecer, Colt e Tom eram como irmãos inseparáveis. No entanto, por causa de um descuido, Ryder revela que foi ele que fez o acidente acontecer, porque o dublê estava tentando se mostrar demais na frente das câmeras, e diz que ele executou seu novo dublê pelo mesmo motivo. Ainda durante a explicação, o ator diz que para limpar a sua sujeira, ele pediu ajuda para Gale Meyer, que fez com que tudo parecesse um acidente. Não muito tempo depois, Tom disse que iria executar Sivers, e diz que armou um plano para que tudo parecesse um suicídio. Enquanto os capangas de Ryder estavam jogando gasolina no dublê, Colt colhe um pouco do combustível com a boca, cospe no isqueiro que um dos homens estava segurando, e inicia outra fuga. Após algum tempo, Sivers consegue se esconder de seus inimigos, e imediatamente, o dublê liga para Jodie e explica que durante o tempo que passou longe das câmeras, descobriu que não era invencível e estava tentando lidar com a realidade, e finaliza se declarando para Moreno. Ao longo da declaração, os capangas de Tom Ryder encontram o dublê, e para efetuar a sua fuga, Colt joga o barco que estava contra alguns tanques de combustível, e assim que vasculham o local,
Gail Meyer é avisada de que Sivers estava sem vida, que imediatamente anuncia para Jodie. Logo em seguida, o filme nos revela que tudo não passou de um plano de Colt, e mostra o dublê sendo sentenciado como o assassino do dublê de Ryder. Após alguns dias, Sivers disfarçado de um personagem vai até o trailer de Moreno. No entanto, antes de revelar que estava por baixo da fantasia, a diretora o agride fortemente para se defender. Logo que consegue se identificar, o dublê explica o que realmente estava acontecendo, mas enquanto o rapaz dizia o que iria fazer, Jodie o beija. Enquanto estavam se amando, Gail bate na porta do trailer, e Sivers diz que a mulher também estava envolvida no crime, e sem saber o que fazer, o dublê se esconde no quarto. Assim que entra no trailer, Meyer diz que iria ajudar Moreno a dirigir o filme para que ela pudesse processar o que estava acontecendo, mas a jovem diz que iria dirigir o seu filme sozinha. Logo que Gail sai do local, Colt e Jodie armam um plano contra Tom Ryder. Depois disso, vemos Tom fazendo um monólogo em uma cena do filme, porém, Moreno interrompe as gravações e diz que ele fará uma cena extra dentro de um carro, e assim, o filme nos mostra as preparações para as filmagens. Durante a cena em que Tom estava fazendo, Sivers entra dentro do carro, amarra Ryder e começa a dirigir o automóvel, e com isso, o plano de Moreno se inicia. Não muito tempo depois, Tom Ryder assume os crimes que cometeu com a ajuda de Gail Meyer. No entanto, o ator não sabia que estava com o microfone ligado. Logo em seguida, ainda dentro do carro, Colt realiza um salto com o carro para o filme de Moreno. Porém, a queda não sai como planejado, mas tanto Sivers quanto Ryder saem vivos. Enquanto isso, Gail vai até o técnico de som para deletar a confissão. Entretanto, Jodie vai até a mulher para impedi-la. Porém, Meyer consegue fugir com as gravações, e graças a isso, uma grande briga se inicia no set de filmagens. Após algum tempo, Jodie consegue se libertar, e com a ajuda de Sivers, eles vão atrás das gravações. Utilizando um carro com câmera, Colt consegue pular no helicóptero em que Gail e Tom estavam fugindo com a confissão, e após uma intensa briga, o dublê consegue capturar a confissão, e pula do helicóptero onde a equipe de Moreno havia preparado. Depois disso, o filme nos mostra o filme finalizado de Jodie, e para substituir Tom Ryder, a diretora escalou Jason Momoa. E assim o filme se encerra, com Colt e Jodie aproveitando um dia na praia. Essa foi a história do filme O Dublê. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!